Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vocês estão animados? Eu tô animado, por quê? Porque ultrapassamos os 1.000 inscritos no nosso canal, 1.500 lá no Spotify. E pra gente comemorar, eu vou estar liberando pra vocês nesse domingo um videozinho especial. Então fica ligado, próximo domingo vai ter um videozinho extra pra vocês. Joseph Smith era maçom? Talvez aí pra muita gente seja uma novidade, mas sabemos que a igreja não nega que Joseph Smith sim foi maçom. Aliás, a gente já viu a história de Joseph aqui e para qualquer membro da igreja sabe que antes dele restaurar a igreja verdadeira aqui na Terra, ele estava frequentando muitas religiões, visitando de igreja em igreja para poder absorver um conteúdo aqui e outro ali, mas a gente sabe que a maçonaria, ela teve um cantinho especial guardado ali no coração de Joseph. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos ver os detalhes desse relacionamento entre Joseph Smith e a maçonaria. Mas antes de falar sobre Joseph e a maçonaria, a gente vai precisar falar sobre a maçonaria em si, porque talvez muita gente não saiba alguns detalhes importantes para a gente poder entender por que essa relação entre Joseph e os maçons chamou a atenção, por que, aliás, os maçons chamam a atenção. Sabem quando essa organização começou? Lá no período medieval, lá em 1200 alguma coisa, século 13. Acho que um dos principais destaques aí da maçonaria é eles não admitirem mulheres entre eles, né? Por mais que pareça um vacilo aí pra nossa mente de hoje em dia, que é muito mais tranquila e entende mais sobre esses preconceitos, nessa época ali, mas nem pensar de longe, sabe? Igualdade de gênero, não existia, demorou muito para a história conseguir chegar nesse ponto que a gente está hoje. E apesar de algumas organizações, né, algumas, né, não vou falar todas, né, algumas igrejas terem se adequado sobre essa questão, os maçons não, ainda eles não admitem mulheres entre eles, mas não vamos falar que são os únicos, né? A gente sabe de muitas igrejas, inclusive, por exemplo, a Igreja Sud. Ela só admite o sacerdócio para os homens. Bispado, presidência estaca, dessa liderança grande, são só os homens. Dentro do nosso pensamento de sociedade, não tem cabimento isso, né? Mas dentro desses grupos, dessas religiões, tem uma explicação. Aí vai de você estudar, tentar entender e ver se você vai concordar com a argumentação levantada por eles ou não, tá? Mas o ponto que eu quero levantar é que não vamos apedrejar os maçons por essa questão, porque assim, tem muito grupo ainda hoje, cristãos, evangélicos, ou na própria sociedade, que ainda são adeptos dessa ideia. Bom, os maçons, eles não chamam de igreja, o centro lá onde eles se reúnem, fazem as reuniões deles. É loja, tá? Então, quando você escuta a loja maçônica, pra gente é igreja maçônica. E conforme o pessoal vai progredindo lá dentro, eles vão aumentando de nível. Então, eles têm níveis lá. Não é tão difícil de entender também, se você pensar como a gente tem o diácono, mestre, sacerdote, elder, sumo sacerdote. Então, são níveis. Obviamente na Igreja Sud esses níveis são mais determinados pela idade e não por um desenvolvimento dentro da igreja, mas com certeza tem alguns requisitos que você precisa alcançar para conseguir subir esses níveis na Igreja Sud. Da mesma forma, você também precisa progredir para aumentar nos seus níveis ali na Igreja Maçônica, na loja maçônica. A origem dos maçons, ela não é bem definida igual a Igreja Sud, por exemplo, 1820, Joseph Smith teve uma visão, 1830 foi estabelecida a igreja, então a igreja 1830, não, eles têm tentado, os historiadores, rebuscar o passado para ver quando realmente foi a origem, mas ela não está assim bem determinada, ela foi acontecendo.
Então, quando esses historiadores eles buscam documentos, eles conseguem achar alguns documentos até que eles chamam de manuscritos maçônicos, que datam ali de 1425, então talvez eles não consigam documentos anteriores a isso, mas a ideia parece que já existia. Mas assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque futuramente eu quero estar abordando um pouco mais detalhado sobre as outras religiões, né? Então, numa próxima temporada aí, quarta temporada, por exemplo, já vou trazendo um spoiler aqui para vocês, a gente pode estar abordando sim um pouco mais da história dessas outras religiões. Embora a maçonaria em si não se categoriza como uma religião, tá? É uma sociedade fraternal. Mas por conta de ter assim, muita ligação religiosa e espiritual, muitas vezes o pessoal confunde aí com a maçonaria ser uma religião. A origem desse grupo está mais associada ali com a França, tá? Então parece que o movimento forte mesmo começou ali na França, e era um movimento mais de pedreiros. Sim, o pessoal que fazia construções se juntaram e fizeram esse grupo para discutir novas ideias. Bom, esse grupo acabou se popularizando e ficando forte na Inglaterra. Basicamente, a maçonaria enfatiza a tolerância religiosa. Então ela também enfatiza uma liberdade de pensamento. Então o que acontece? Os maçons eles são encorajados a seguir suas próprias religiões. Então eles vão, né? Além de serem maçons, eles podem sim ter a sua própria religião, porque a maçonaria não é uma religião, como a gente já viu. Ela seria mais uma organização que promove valores morais, valores éticos, o desenvolvimento pessoal, intelectual. E aí você tem uma liberdade para poder desenvolver esses valores que você aprende ali dentro de alguma religião do seu interesse. Mas isso não quer dizer que a maçonaria não tem ou não teve participação na sociedade. Então, por muitas vezes na história, a maçonaria se envolveu em algumas, vamos dizer assim, tretas, né? Por exemplo, Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, até no Brasil a Revolução Farroupilha. Até por isso que, se você for reparar, a bandeira do Rio Grande do Sul tem alguns símbolos maçônicos. E pelo envolvimento desse grupo nessas tretas aí de governo, eles acabaram ficando mal falados. Que é a questão do medo, né? Então, assim, algum governante ficava com medo deles se envolverem e acabava a falar mal deles para perseguir esse grupo. E ainda o que soma a isso é essa questão do sigilo, né? Eles serem bem secretos, né? Muitas coisas acontecerem e não ser disposto para a comunidade ficar sabendo o que está acontecendo lá dentro. Tudo isso causa curiosidade, causa medo e automaticamente, né, causando medo, causa teorias de conspiração e o pessoal começa a inventar coisa, começa a falar que é uma organização do capeta, alguma coisa assim. Cara, assim, eles não têm associação nenhuma com o capiroto. Tanto um dos símbolos grandes deles ali é aquele G, né, que é o grande criador. Então eles sim acreditam em Deus, e isso é uma das crenças mais fortes ali dentro desse grupo. E a forma com que eles vão desenvolver essa crença deles vai estar envolvendo sinais, símbolos, rituais, mas não tem nada de satânico nessa organização, tá? Antes que me perguntem, não posso confirmar nada porque eu não sou um maçom, tá? Antes que vocês levantem essa teoria, não tenho ligação nenhuma com a maçonaria, tá ok? O que eu, Ozzy, diria sobre essa organização, cara, o que eu vejo? Eu acho um pouco vacilo essa questão, né, de não admitirem mulher. Sei que isso tem vindo de tradição, mas já poderia ter sido mudado. Se eles têm alguma crença sobre a não admissão de mulheres, aí eu nunca ouvi essa argumentação deles. Acho também um pouco complicado essa questão deles serem tão secretos, tão sigilosos. Eu não sei qual seria a questão disso. Como, por exemplo, na Igreja Sud tem as nossas ordenanças ali no templo, e elas são mantidas em um segredo. Então, pra gente, como membro da Igreja Súdica, a gente tem que entender essa questão maçônica de sigilo. Eu sei que as outras religiões não têm isso, então, né, mais do que ninguém, os Sud deveriam entender essa questão de sigilo. Por quê?
é mantido sigilo também no Templo Sud em relação a essas ordenanças. Então a gente busca mais o quê? Mais um respeito sobre as ordenanças do que alguma coisa secreta, alguma coisa que está sendo feita de errado, quando a gente sabe que não tem nada de errado acontecendo ali. E daí o que? É levantado especulações, teorias de conspiração. Será que os Mormons sacrificam criancinhas ali no templo? Será que tem uns rituais satânicos lá dentro? Então o pessoal começa a levantar essas teorias. Então a gente, como membro da Igreja Sud, tem que entender essa questão do sigilo dos rituais maçônicos. Então assim, dá para ver claramente, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento sobre maçonaria. Eu vejo o que eu estudo. Por exemplo, muito disso aqui que eu estou passando para vocês, ou é do chat ou é da Wikipedia. E perguntando ali pro chat por que os maçons são tão mal falados, o chat falou assim, a percepção negativa da maçonaria geralmente é resultado de desinformação ou mal entendidos, e não reflete necessariamente a realidade da organização como um todo. Então, de novo, pessoal, a gente está vendo que eu estou passando informação sobre a história da Igreja Sud, sobre o desenrolar das coisas e tudo. Então eu estou tentando combater essa desinformação sobre a Igreja Sud, os Mormons. Então a gente vê que essa desinformação também acontece em relação à maçonaria. Mas eu não vou estar combatendo essa desinformação aqui. Estou trazendo um pouquinho só, tá? Para vocês entenderem. E quando falar Joseph Smith estava relacionado com a maçonaria, ele não estava fazendo assim nada de satânico ou ilegal. E como a gente viu aqui, perfeitamente ele poderia estar sendo membro da Igreja Sud, ou organizando a Igreja Sud, e também estar dentro da maçonaria. Nada impedia dele estar dentro dessas duas organizações. Bom, o que a gente sabe sobre essa relação entre Joseph Smith e a maçonaria? Ali no blog Investigações Sud, está falando de Joseph Smith 2 anos antes da morte dele, em 1842, tinha abraçado a maçonaria. Mas isso não quer dizer que ele começou aí, Muito antes disso, na história dele, ele já viajava em companhia de maçons, então ele já tinha uma ligação. E dentro dessa sociedade maçônica ali, quem era um dos proeminentes discípulos? Brigham Young. E provavelmente a primeira conexão ali de Joseph com a maçonaria foi o irmão dele, Hyrum. Hyrum ele foi iniciado como maçom ali por volta de 1826, então isso aí era antes de Joseph começar a trabalhar ali com a questão do Livro de Mormon. Se a gente for tentar rebuscar alguma coisa anterior a 1826, ele pode ter tido, Joseph Smith, ter tido um contato ali com uma figura maçônica que era, assim, bem importante, historicamente falando. Capitão William Morgan. Então a gente sabe que esses símbolos maçônicos, o que acontece lá dentro é meio secreto, Então esse William Morgan, ele foi a primeira pessoa a escrever um livro expondo esses ritos maçônicos e ainda assinou seu nome, no livro, como o autor daquele livro. Então esse William Morgan acabou desaparecendo, Então assumiram que, ele morreu. E olha só que complicado, o desaparecimento dele aconteceu logo antes de começar a ser impresso esse livro dele. Então assim, foi considerado como um ato de vingança maçônico, o que até desencadeou ali uma onda de luta feroz contra os maçons na época. O que eu escuto sobre maçonaria hoje? Que eles têm alguns ritos e algumas promessas que eles fazem lá, assim como na Igreja Sud também, você faz promessa de que você o quê? Não vai revelar aquelas ordenanças que estão acontecendo dentro do templo. Então, provavelmente, os maçons também têm algo semelhante. Eu imagino que hoje seja mais suave, mas sim, eu consigo acreditar que antigamente as punições eram um pouco mais severas. Então, para mim, é sim fácil imaginar que esse cara ia publicar ali os ritos maçônicos, ele já tinha feito uma promessa de que ele não ia fazer isso. Ele sabe qual que é o preço, imagino, não justificando, mas tentando entender o que aconteceu. Bom, essa ligação entre William Morgan e Joseph Smith é só uma teoria, tá? É só uma suposição. Por quê? Porque eles viviam 20 quilômetros de distância um do outro.
É a casa de Joseph e a casa de William Morgan. Então, é assim perfeitamente possível que Joseph tenha encontrado esse cara aí. E o que sustenta essa teoria é que quando William Morgan morreu, né, ou desapareceu, a Lucinda, que era a mulher dele, a viúva, em 1834 se converteu ao mormonismo junto com o segundo marido dela, o George Washington Harris. Não tenho certeza se esse Harris está em conexão com Martin Harris, não acho, mas tem que dar uma analisada nisso aí, se for importante. Mas não muda o fato, né? Então, assim, essa Lucinda, ex-mulher do William Morgan, se converteu para o mormonismo. Sim, traz uma grande questão de que se Joseph teve conexão com esse William Morgan aí. Provavelmente sim. Eu acho que sim. O que você acha, membronita? Coloca aí nos comentários. Você acha que realmente tá ou é só uma teoria? Esse segundo marido dela também era maçom e ele era um ex-associado ali do William Morgan. Olha que legal. Esse é o famoso amigão, hein? O cara morreu e ele foi cuidar da viúva. Parabéns. Então parece que eles entraram para a igreja em 1834, mas eles só se tornaram ali familiarizados com Joseph Smith em 1836, 2 anos depois. E algum tempo depois disso aí, Joseph entrou em um relacionamento íntimo com a Lucinda. Olha que legal. Lucinda se tornou uma das esposas de Joseph. Apesar de ela ainda estar casada com o Harris. Cara, essa situação aí a gente vai explicar um pouco melhor sobre essa questão num episódio sobre a poligamia. Eu acho que vou fazer um especialmente para Joseph Smith, onde a gente vai poder estar entendendo qual que era a de Joseph em relação a todas essas esposas que ele teve. A igreja confirma, tá? Sim, ele teve várias esposas. A gente vai estar dando uma analisada sobre essa questão futuramente. Então, a mulher do cara que estava fazendo um livro para expor os ritos sagrados da maçonaria, ela casou com ela, né? Virou esposa de Joseph Smith. E Joseph não teve ligação com esses ritos, não soube, né, desses detalhes da maçonaria. E eu acho bem pouco provável. Então ele conheceu ela pessoalmente em 1836. E ali, a partir de 1841, essa relação de Joseph com a maçonaria começou a ficar mais complexa. Lembrando que Joseph ele era prefeito de Nauvoo. Então, foi feito um esforço ali em junho de 1841 para estabelecer uma loja maçônica ali em Nauvoo. E então, em março de 1842, quando essa loja já tinha sido instalada, Joseph recebeu a sua iniciação ali na maçonaria. Então, no dia seguinte, ele já foi elevado ao grau de mestre maçom. Então, para quem tem dúvida, inclusive os membros da igreja, em 15 de março de 1842, Joseph Smith foi iniciado como um maçom e ele foi elevado ao grau de mestre maçom. A igreja não nega que Joseph foi, né, membro da maçonaria. Olha, que interessante, tá aparecendo aqui para mim que a Sociedade de Socorro da igreja tem alguma relação com a maçonaria. Não é que seja uma organização maçônica, mas olha que interessante, 2 dias depois que Joseph foi iniciado na maçonaria, ele organizou a Sociedade de Socorro Feminina. É uma coincidência? É porque a maçonaria é uma sociedade, daí ele criou a Sociedade de Socorro 2 dias depois. Interessante. A teoria que levantam aqui é que talvez ele estava querendo uma sociedade auxiliar maçônica ali, mas um detalhe dessa sociedade é que toda dirigente da Sociedade de Socorro também se tornava uma esposa espiritual de Joseph Smith. Mas assim, a presidente da Sociedade de Socorro seria a Emma, mas as dirigentes ali seriam esposas também de Joseph. Que legal! E o que até era uma situação complicada, né? Porque Emma não aceitava muito bem essa ideia de Joseph ter outras mulheres. Como assim? Vamos deixar essa questão da poligamia para outro episódio. Então parece que esses últimos 3 anos aí antes do assassinato de Joseph Smith, sem dúvida, foi o período mais criativo da vida dele. Que logo depois da iniciação de Joseph ali na maçonaria, ele começou a formular alguns rituais que, né, seriam instituídos no templo da Igreja Mórmon.
o templo estava em fase inicial de construção ainda, ali em Nauvoo. Então, um mês e meio ali depois ele entrando na maçonaria, foi feita a primeira versão do que a gente chama hoje de investiduras. E muitos elementos assim do ritual da investidura do templo hoje, ou antigamente, tem sim muito paralelo direto com as cerimônias maçônicas. Então, pessoal, isso aí não tem dúvida, tá? É bem evidente mesmo. A gente vai estar dando uma olhadinha mais para frente sobre o que a igreja tem a dizer sobre isso, mas assim, tá evidente então que logo depois que Joseph entrou na maçonaria, ele criou alguns rituais para o templo, e esses rituais são idênticos, bem semelhantes aos rituais maçônicos. Inclusive na construção do templo de Nauvoo, sim, na frente dele tem uma esculturinha que era um símbolo maçom. Joseph até deu uma explicação sobre essa questão aí. Ele falou que a maçonaria era um remanescente, era tipo um restinho ali que tinha sobrado do sacerdócio antigo, das ordenanças antigas que Deus tinha. E Deus tinha incumbido Joseph de restaurar essas práticas na Igreja Sud. Então, tanto que na época ali, todos os homens assim proeminentes na igreja, eles também se tornaram mestres maçons naquela loja de Nauvoo. O pessoal aqui da Investigações Sud comenta até que teve um outro elemento interessante que entrou nessa misturança de Joseph para criar a Igreja Sud. Já ouviu falar da Cabala? Eu não ouvi, peraí que eu vou dar uma pesquisada. Tá vendo aqui no chat? Tá dizendo aqui que a Cabala é um sistema místico, esotérico, que tem raízes na tradução judaica. Pelo que eu tô lendo, parece que é uma maçonaria dos judeus, basicamente. Eles dão tipo um significado diferente, um significado mais elaborado para alguns desenhos, alguns símbolos. Então eles dão umas interpretações mais diferentes. Então o que a Investigações Sud comenta é que em 1841 teve um judeu formado na Universidade de Berlim, que veio para os Estados Unidos, se tornou membro da Igreja Sud e migrou ali para Nauvoo. Então ele acabou se tornando ali um frequente companheiro de Joseph Smith e também professor de hebraico. E esse carinha aí, ele estava familiarizado com essa cabala. Aliás, uma documentação recente veio à luz sugerindo que esse carinha Alexander Neibauer não só conhecia a Cabala, como ele tinha uma cópia desse texto clássico aí junto com ele, ali em Nauvoo. A gente não pode afirmar assim com certeza Joseph Smith leu esse documento, essa Cabala, mas provavelmente ele deu uma folhada, ele conheceu esse conteúdo. E uma ideia que Joseph levantou que dá a entender que talvez ele teve um contato com esse documento é que em abril de 1844 Joseph fez uma publicação sobre a pluralidade de deuses. E essa ideia ela é apoiada ali nessa questão da Cabala. Olha essa parte aqui interessante. Ainda falando sobre a poligamia. Então, a partir de 1841, Joseph introduziu a prática do casamento celestial plural, o que mais tarde acabou evoluindo para a questão da poligamia. Mas essa questão não era para todo mundo não, para os membros, para todos os membros. Não, era só para um pequeno grupinho ali de seguidores confiáveis, o pessoal que não vai abrir o bico. Entendeu? A gente tem um esquema aqui que se chama casamento celestial plural, Tô falando aqui só para vocês aqui, entendeu? A gente vai botar em prática isso, tá? E não era só os homens não. Então parece que algumas mulheres, como essa Lucinda, também secretamente tinham um cônjuge plural, olha. É o que faz sentido, sim, Se a Lucinda era casada com aquele outro cara e tava junto com o Joseph, automaticamente ela tinha 2 maridos. Olha que legal, não era para todos os membros não, era só pro grupinho dos bacanas ali. Essa cabala também tem uma ideia, defendida por eles, da substância dupla criadora da divindade no intercurso eterno e tântrico. Então essa dupla criadora que é o que essa cabala defende? Que as pessoas se tornem sacerdotes e sacerdotisas, reis e rainhas, deuses e deusas. Então essa ideia da Cabala me parece familiar. Então, 1841,
Joseph introduziu essa questão do casamento celestial plural, e ali no final de 1843, então, Joseph revelou várias extensões ritualísticas para a investidura, que então começaram a ser incorporados nas cerimônias dos templos da igreja. Então, esses rituais que foram desenvolvidos ali por Joseph entre 1842 até 1844 permanecem. Então esses rituais permanecem na igreja, mas eles foram alterados. A gente vai estar discutindo em algum outro episódio sobre essa questão. Mas 50 anos depois da instituição desses rituais, então no final ali do século XIX, os líderes da igreja ali de Utah, eles falaram algumas vezes que esses rituais do templo mórmon eram a verdadeira maçonaria. Então foi citada essas palavras. Então a gente na igreja não escuta essa fala, né, deles citando os rituais do templo como sendo a verdadeira maçonaria. Então, como membro da igreja, a gente sabe que tem aquela questão ali de alguns símbolos, né, quando a gente é membro que passou pelo templo. A questão da régua, do compasso, do esquadro. A gente entende o significado desse simbolismo, mas não recebe um contexto sobre a origem, sobre a criação desses rituais. O blog Investigações Sud comenta então ali que no ano de 1994, quando o pequeno Ozzy tinha 8 aninhos de idade, as peças do quebra-cabeça que compõem Joseph começaram a se encaixar. O que aconteceu em 1994? Eles dizem assim, que a busca de Joseph Smith por tesouro sagrado de ouro enterrado numa terra escura, o desenvolvimento de cerimônias mágicas, visitações de anjos, textos que ele traduziu, essas declarações da maçonaria e a relação com o sacerdócio, a restauração do templo com um mistério central no casamento sagrado, tudo isso passou a se encaixar com um contexto que recentemente foi reconhecido como hermetismo. Que história é essa? Eu dei um chat aqui para ver o que é hermetismo. É uma tradição espiritual e filosófica que é atribuída aos ensinamentos de um tal de Hermes Trismegisto, um lendário sábio da antiguidade grega que também estava relacionado com o deus egípcio Tote. A base dessa tradição de Hermes, essa tradição hermética, combina assim, os elementos de filosofia, misticismo, alquimia, esoterismo, magia, iluminação, sabedoria. Então o site Investigações Sud está falando que Joseph estava ligado com essa ideia também? Cara, a gente está falando sobre maçonaria, já entramos numa outra coisa aqui, mas vamos dar uma analisada nisso. Está dizendo que Joseph Smith tinha inúmeras associações documentadas com heranças históricas desse hermetismo, com a magia e a maçonaria. E o que isso tem a ver com 1994? Um cara chamado John L. Brooke, professor de história na Tufts University, explorou esse tema em 1994, quando ele estudou a relação do mormonismo com o hermetismo. Vamos ver o que esse professor comenta. Ele falou assim, observo paralelos notáveis entre os conceitos mormon de igualdade da matéria e do espírito, do convênio do casamento celestial, de um objetivo final de atingir a divindade humana e das tradições filosóficas da alquimia e hermetismo, elaborados a partir do mundo antigo e fundido com o cristianismo no Renascimento italiano. Bom, para quem tem interesse, fica aí uma dica, né? Dá uma pesquisadinha no estudo desse cara e veja, né, se tem alguma relação sobre essa tradição hermética e o mormonismo. Por exemplo, né, é citado assim, Joseph Smith pode até ter ouvido falar de uma lenda chamada, né, a lenda de Rosa Cruz, que fala sobre um profeta de 16 anos de idade chamado Christian Rosenkreuz, e o misterioso livro M que ele tinha traduzido. Nunca ouvi falar sobre essa história, primeira vez que eu estou vendo aqui, mas, né, se Joseph teve acesso a essa história e ele, né, talvez pode ter coletado ideias. Então a gente vê que, se a gente considerar que Joseph inventou tudo, ele coletou ideias, né, durante a vida toda. E essas ideias podem estar tão
conectadas com o mormonismo, que às vezes só basta a gente dar uma estudadinha sobre o contexto da vida de Joseph, que a gente consegue começar a conectar as coisas e entender. É o que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, essa ideia de arranjar uma pedra de vidente, ele foi lá, caçou, achou uma pedra, conseguia ver com essa pedra. Realmente, tinha alguma questão divina nessa pedra, ou Joseph aprendeu, né, nessa questão da alquimia, da pedra filosofal, né, ou de magia mesmo, e acabou aplicando para a própria vida dele? Alguns argumentos que esse professor Brooke defende é que Joseph Smith, ali no finalzinho da vida dele, em Nauvoo, ele expôs a sua nova teologia do quê? O que Joseph acrescentou na crença Sud? Espíritos pré-existentes, a unidade da matéria e do espírito, a divinização dos fiéis, ou seja, né, os fiéis poderiam se tornar deuses, e o casamento celestial como um último passo aí para essa divindade. Tudo isso está relacionado com a crença hermética. Bom, só uma questão aí também, os ritos, simbolismos que a gente tem hoje na igreja, eles não representam assim, a totalidade do que foi ensinado na época por Joseph Smith. Foi sendo passado assim, por algumas transformações. Um outro ponto interessante que é levantado aqui é sobre Joseph Smith e a religião dele, evitar a teologia. Então, o que é a teologia? É o estudo, né, sobre Deus, que é desenvolvido desde a antiguidade. Então, eles estudam como que Deus surgiu na vida do ser humano e como isso se desenvolveu até chegar nos dias atuais do que a gente acredita. Então, o Islã faz parte da teologia, o cristianismo faz parte da teologia, então muita coisa envolve a teologia. Só que Joseph Smith, ele evitou essa teologia, favorecendo um processo assim dinâmico de revelação. Então, assim, basicamente, Joseph criou uma nova vertente, assim, então eu vou dizer para vocês o que é Deus e o que é a instrução de Deus, porque eu sou a palavra de Deus e eu vou passar aqui para vocês qual que é a nova ideia. E uma descrição boa disso aí, que Joseph Smith fez, tá num sermão chamado Sermão de King Follett, foi dado em abril de 1844. Na verdade, é conhecido assim como um dos últimos sermões, o sermão mais importante que Joseph deu à igreja, porque logo depois ele morreu. Então eu quero fazer um episódio especial só sobre esse sermão aqui, para a gente analisar o que foi dito e o que a gente pode tirar de conclusão sobre esse discurso de Joseph. Bom, indo para uma outra publicação de um tal de Marcelo Jean, ele publicou em 2012 um post chamado Maçonaria e Mormons, Lojas e Templos, Morgan e Smith. Ele está falando justamente sobre aquele cara, né? William Morgan, que a gente citou lá em cima. Algumas informações extras que a gente pode tirar dessa publicação é que em 1827 um tal de David Miller publicou aquele livro do William Morgan. O William Morgan parece que ele deu um chá de sumiço antes dele publicar o livro, mas esse David acabou publicando então esse livro. E pelo que esse Marcelo Jean comenta aqui, esse livro teve um impacto bem forte no mormonismo. Ele dá um contexto maior sobre esse tal de William Morgan. Ele nasceu ali no estado de Virgínia em 1774, era um bom tanto aí mais velho que Joseph. Esse Morgan acabou se mudando ali para o estado de Nova York em 1821, a menos de 100 quilômetros de Palmyra. Ele se mudou com a esposa dele, a Lucinda Pendleton Morgan, que ela tinha 18 anos na época. Então o cara era mais ou menos uns 30 anos mais velho do que ela. Aliás, ela devia ter a idade aproximada ali de Joseph Smith. Então parece que esse William teve alguns conflitos pessoais aí que não foram muito bem documentados. Então ele resolveu ali em 1826, falou: "Ô, pessoal, tô anunciando aqui que eu vou publicar um livro top. Entendeu? Eu vou expor os rituais maçônicos, entendeu? Todos os sinais, palavras-chave, os apertos de mão secreto aí dessa fraternidade secreta aí, que é a maçonaria. Pessoal, fica esperto que o meu livro vai sair." E de repente deu um chá de sumiço no cara. Mas antes dele sumir, ali em 11 de setembro de 1826, ele foi preso por causa de algumas dívidas que ele tinha ali. Mas assim, o pessoal discute que essa prisão aí meio que, né, estava relacionado com a questão dele publicar o livro.
Foi um pretexto levantado para poder prender ele. Mas acabou que ele ficou um diazinho na cadeia. Um amigo dele foi lá onde ele estava preso, e ele estava preso em Canandaigua, a 20 quilômetros de onde estava Joseph Smith, em Palmira. Então esse amigo foi lá pagar a fiança, né? Pegou a carruagem, foram lá, e em vez de ir embora para casa, eles foram para Forte Niágara, ficava a 100 quilômetros dali. Então diz que depois disso o pessoal não teve mais notícia dele, não. Então fica aí essa questão, se ele resolveu dar um chá de sumiço nele próprio para, né, viver em paz, ou se o pessoal que deu um chá de sumiço nele. Então pelo que eu tô vendo aqui, ele não morava a 20 km de Joseph Smith, parece que o pessoal deu uma forçadinha na informação lá em cima. Parece que ele morava a 100 km de Joseph, ele foi preso por um dia a 20 km de Joseph. Mas que ele morava mesmo era 100 km. Tá, mas enfim, né, a questão da conexão de Joseph com ele tá bem forte, né, por conta da mulher, né, da viúva aí do William, que foi uma esposa plural de Joseph, né, se tornou membro da igreja. Então, enfim, né, tá assim relacionado. Só essa questão de ter morado a 20 km de Joseph parece que foi forçado. Com o sumiço do cara, o pessoal já começou a levantar boato de que ele foi sequestrado, foi assassinado pelos maçons, né? Então, pro livro dele não ser publicado. Então, por conta disso, alguns meses depois, esse Joseph Miller resolveu, eu vou publicar então esse livro. E o nome da publicação foi Ilustrações da Maçonaria por membro da fraternidade que dedicou 30 anos ao assunto. E, obviamente, sim, pra mim, o que parece? Que esse William devia estar meio boladão, sei lá, se brigou com alguém lá na maçonaria, resolveu sair, eu vou expor tudo que acontece lá. E então, né, se ele vai expor de uma maneira assim, obviamente, já a exposição não deveria ser realizada. Então, se ele ia expor, provavelmente, né, a favor da maçonaria, que não ia ser. Então, obviamente, essa publicação, ela foi com um teor assim, explorando a maçonaria com um tom conspiratório, secreto. E daí soma isso com os rumores do sumiço do cara, de ter sido talvez assassinado pelos maçons. Pronto, daí levanta mais teorias sobre a maçonaria. E pra vocês terem uma ideia, esse livro se tornou um best-seller, sim. Acabou criando um movimento forte ali, antimaçônico. Tem uma parte interessante aqui nessa publicação. Então ele fala ali que Joseph ele encerrou aquela carreira dele de vidente caçador de tesouros e começou ali em 1826 com o projeto do Livro de Mormon. Então ele foi publicado em 1830 e o que ele comenta aqui é que o Livro de Mormon ele apresenta, né, apesar de ser assim, né, digamos assim, disfarçadamente, temas antimaçônicos, porque era o que? Era o fervor da época era antimaçônico. Né, por conta, né, dessa fama da maçonaria. Então, indiretamente, Joseph usou assim, de teores anti-maçônicos no Livro de Mormon. Né? Não sei, nunca vi nada a respeito disso. Diz como se Joseph tivesse internalizado um sentimento de repulsa a essa tradição maçônica. Né? Não sei se faz muito sentido, mas, né, porque ele está dizendo assim, mesmo apesar de seu pai irmãos mais velhos, todos pertencerem à ordem dos maçons. Eu não sabia, eu achei que era só o Hiram. E comenta ali que mesmo se eles não tivessem conhecido esse Morgan pessoalmente, pelo menos a reputação dele eles tinham ouvido sim, né? Porque, o cara ficou famosão ali na época. Esse livro do cara virou um best-seller, então, né, pelo menos essa publicação o pessoal devia conhecer. Então essa publicação comenta aqui que então, né, a viúva do William Morgan, essa Lucinda, se casou sim, com o George Harris, que a gente já viu, se converteram ao mormonismo um pouquinho depois. Então, estando ali no mormonismo, eles se mudaram para uma colônia dos membros da igreja ali no Missouri, e em 1838 eles foram recolhidos no lar de Joseph Smith. Agora só ficou uma questão aqui para mim se eles foram visitar uma vez Joseph ou se eles estavam morando na casa de Joseph, porque eles foram acolhidos ali por não ter onde morar. Não entendi. Mas o fato é que nesse mesmo ano, essa Lucinda acabou se tornando a segunda esposa plural de Joseph Smith. E ele afirma que tem documentação que comprove esse casamento
e comprove que ela ainda estava casada com o George Harris, tanto legalmente quanto de corpo presente. E também está documentado que ela foi a primeira mulher a velar o seu corpo após o assassinato em 1844, antes mesmo da Emma chegar. Então, em 1841, o Hiram conseguiu então convencer Joseph a se tornar um maçom junto com eles. E em 1842, Joseph oficialmente se tornou um maçom e acabou adotando muitos dos rituais maçônicos na igreja. Então, assim, essa palavra investidura é a mesma palavra utilizada na maçonaria. Apertos de mãos também são idênticos. Então o pessoal da igreja que era maçom chegava no templo e fazia suas investiduras, notava que era a mesma coisa. Então o apóstolo Heber C. Kimball, por exemplo, ele escreveu para o Parley P. Pratt sobre a investidura, falando: Parley P. Pratt, eu tô vendo aqui que o negócio tá meio copiado. Vamos ver o que ele fala nessa carta. O irmão Joseph sente-se tão bem quanto eu jamais o vi. Um motivo para isso é que ele juntou um grupo pequeno com o qual ele se sente seguro e com o qual ele se sente à vontade para abrir seu coração e ainda sentir-se seguro. Eu quisera que você pudesse estar aqui conosco para que pudesse sentir e ouvir por si mesmo. Nós temos recebido umas coisas preciosas através do profeta sobre o sacerdócio que faria sua alma regozijar. Eu não lhe posso escrever no papel, pois elas não devem ser escritas. Então você precisa voltar e recebê-las pessoalmente. Nós organizamos uma loja de maçons aqui, pois recebemos uma dispensação. Isso foi em março. Desde então, já quase 200 foram induzidos como maçons. O irmão Joseph e o irmão Sidney foram os primeiros a serem recebidos na loja. Todos os 12 se tornaram membros, exceto Orson Pratt. Ele ainda hesita. Logo ele concordará. Há uma semelhança entre o sacerdócio e a maçonaria. O irmão Joseph diz que a maçonaria foi tirada do sacerdócio, mas se tornou degenerada. Mas muitas coisas ainda estão perfeitas. Olha, bem interessante essa carta aqui. Então ele fala: pessoal, o Joseph tá muito feliz, cara. Eu nunca vi ele tão feliz, né? Ele tá abrindo o coração dele nesse grupinho fechado aqui. E eu não posso te falar por carta, mas vem aqui, cara, vem pra você fazer parte do nosso grupinho. A gente tá fazendo umas coisas bem legais nesse grupinho nosso aqui. Aí você pode até entrar pros maçons. Se você entrar, você vai ver que assim, é bem parecido com os negócios do templo. Mas a questão é que, né, isso aí tá tudo ligado, entendeu? O Senhor tá tudo conectado. Nessa publicação ele ainda comenta, né? O William Morgan, ele foi uma figura bem importante porque ele expôs esses apertos de mão, né, esses ritos da maçonaria e o que fez esse assunto borbulhar na comunidade. A gente teve muitas mudanças na década de 90 nos rituais do templo, mas, né, para quem recebeu antes de 1990, que tivesse lido esse livro do William Morgan, poderia tranquilamente reconhecer, né, todos esses rituais maçônicos dentro do templo. Então, quem quiser dar uma pesquisadinha ali no Google, né, essa publicação Maçonaria e Mormons, Lojas e Templos, Morgan e Smith, de Marcelo Jean, de 2012, essa publicação dele. Eu não vou expor aqui os apertos de mão ou as coisas que são faladas durante o aperto de mão ou todos, né, esses ritos, porque eles têm um caráter sagrado. E assim, né, por mais que eu não seja maçom, por mais que eu não seja mais membro da Igreja Sud, eu tento respeitar esse caráter sagrado que eles colocam para esses rituais deles. Eu só estou querendo levantar essa questão aqui porque é muito importante para um membro da igreja dar uma analisada nos rituais maçônicos que estão dispostos, né, nessa publicação, ou no livro, nesse próprio livro do William Morgan, e dar uma analisada na semelhança com os rituais mormons no templo. Não é que lembra, é quase a mesma coisa. Os rituais, procedimentos, palavras, as penalidades, é tudo muito, muito, muito parecido, tá? Então, se eu for buscar um contexto que eu tô criando aqui sobre Joseph Smith, em que eu já fiz uma análise de
possíveis plágios que ele usou para produzir o Livro de Mórmon, possíveis plágios para a construção de toda a ideia da Igreja Sud, né, que muita gente defende, não, isso aqui foi revelação, o Livro de Mórmon é verdadeiro, não teve plágio nenhum, ele não tirou ideia de nenhum lugar. Quando você pega mais esse trecho da história da vida de Joseph Smith, em que ele, assim que entrou para a igreja para a sociedade maçônica, ele rapidamente instituiu uma cópia daqueles rituais nas ordenanças do templo, é mais um indício forte de que ele gostava sim de coletar ideias de outros lugares e aplicar como se fosse uma revelação dele. Há algumas fontes interessantes que vocês podem estar dando uma aprofundada sobre esse assunto. Por exemplo, um livro ali publicado em 1994 por Michael Homer, se chama, em inglês, né? Não sei se tem a versão em português, mas em português seria a similaridade entre o sacerdócio e a maçonaria, a relação entre a maçonaria e o mormonismo. Ou até o livro publicado por aquele Richard Bushman, Joseph Smith e o começo do mormonismo, foi publicado ali em 1988. Olha que interessante aqui nas fontes que esse cara usou. Ele diz ali no finalzinho, ele fala, os mormons consideram seus rituais templários, ele riscou secretos e escreveu sagrados, e por isso não podem ser divulgados em público. Em respeito a essa sensibilidade, abstenho-me aqui de publicar fotos comparativas dos sinais, apertos de mãos e penalidades, e até as mudanças acontecidas ali em 1990. Mesmo que esses rituais estejam assim fartamente disponíveis tanto em formato de vídeo como em texto pela internet. Os maçons também cuidam de seus rituais com sigilo, mas aqui trata-se de um documento histórico e não dos rituais e sinais atuais utilizados presentemente. Porque ele publicou uma imagenzinha ali dos rituais maçons, justo porque estava publicado naquele livro ali do William. E ele não quis publicar uma imagem do que acontece na Igreja Sud, no templo, para respeitar um pouco esse caráter sagrado aí que a igreja leva, mas que qualquer membro que analisar aquelas imagens vai conseguir ver a semelhança. Tá bom, achei a publicação do cara bacana. Vamos dar uma olhadinha agora o que a igreja fala sobre a maçonaria? No site oficial da igreja, se você digitar ali maçonaria, você vai conseguir encontrar essa publicação que eu vou ler aqui. Eles falam um pouco sobre o contexto histórico dos maçons, que a gente já viu, mas eles falam também que eles estão relacionados com o relato bíblico de um homem chamado Irão, a quem Salomão se encarregou de trabalhar no templo de Jerusalém. Então a igreja dá a entender que esses rituais maçônicos, eles estão relacionados com os trabalhos do templo de Jerusalém ali, que na época de Salomão. E que, obviamente, eles tentavam manter esses rituais de uma forma sagrada e secreta. Então, como eu já tinha dito, a igreja ela não nega que muitos membros da igreja foram maçons, né? Por exemplo, eles citam ali Heber C. Kimball, Hyrum Smith e outros pertenciam às lojas maçônicas na década de 1820. E Joseph se filiou a essa fraternidade em 1842. E a igreja ela não nega aqui também, eles comentam logo após, falam assim, pouco depois de se tornar maçom, Joseph apresentou a investidura do templo. Há alguma semelhança entre as cerimônias maçônicas e a investidura, mas há também diferenças marcantes em seu conteúdo e sua intenção. A igreja comenta ali que na história, os antepassados dos maçons, eles aprenderam a profissão de pedreiro e eles usaram para construir o templo de Salomão e proteger ali o local do templo. Então eles tinham essa arte da construção e eles tentavam manter essa arte em segredo. Resumindo, a igreja diz que então teve essas técnicas maçons aí desde a época de Salomão e, né, como é muito antigo, acabou se perdendo, vai se perdendo com o tempo e acabou que o que sobrou se tem hoje na maçonaria e Joseph foi lá, pegou e restaurou esses rituais maçônicos para o que era antigamente e aplicou para a igreja que ele estava fundando. Olha só o que a igreja comenta. Eu vou até ler essa parte aqui que está no site da igreja. Está falando ali, as fontes históricas não explicam os motivos
pelos quais Joseph se filiou aos maçons. Em muitas localidades na América Antiga, os mais importantes líderes governamentais eleitos eram maçons. Então, ao filiar-se, Joseph pode ter presumido que ganharia uma rede de aliados que poderiam lhe dar acesso à influência política e à proteção contra a perseguição. Por isso, os maçons mormons também devem ter incentivado Joseph a solicitar a sua filiação. De qualquer modo, Joseph, como todos os maçons, deve ter feito o juramento de que seu propósito ao se filiar era estritamente adquirir conhecimento e prestar serviço ao próximo. Realmente, acho que não fugiu muito do que a gente estudou aqui. A igreja só está tentando levantar também a questão, por quê? Por que Joseph quis entrar? Talvez ele queria uma influência política ali com o pessoal que já era maçom e talvez uma proteção. Eles falaram ali como se Joseph queria uma proteção contra essa perseguição. Talvez para tentar validar um pouco mais o ingresso dele nessa sociedade. E de que provavelmente a intenção dele de entrar para essa sociedade seria só para adquirir conhecimento e prestar serviço ao próximo. Parece assim, né, muito bonito e justo o propósito dele. A igreja ali continua assumindo que realmente as ordenanças do templo parecem muito com aquelas da maçonaria. E citam até uma frase de Joseph Fielding Smith, tá no diário dele, falando sobre a maçonaria parecer ter sido um degrau ou uma preparação para outra coisa. Estava se referindo à investidura do Templo Sud. É como se a maçonaria era uma coisa menos elaborada, e quando entrou ali Joseph Smith em cima disso, ele conseguiu completar com a lacuna através da revelação divina. E até comentam que Joseph e os membros da igreja entendiam a maçonaria como uma instituição que estava preservando vestígios antigos da verdade. Então é por isso que tinha um paralelo aí entre os rituais maçônicos e a investidura. Só não entendi porque a igreja foi restaurada em 1830. Eu não lembro quando que foi o primeiro templo que saiu, mas é porque que demorou tanto assim para ter templo e as investiduras. Foi 14 anos depois. E essas investiduras surgirem justamente logo depois que esse livro está sendo publicado, né, sobre as investiduras dos maçons, e também logo depois do ingresso de Joseph à maçonaria. Para mim parece muito mais um plágio, né, uma cópia do que aconteceu lá, absorção de novas ideias e aplicação dentro da Igreja Sud, do que realmente uma revelação. Deus ia esperar Joseph entrar para a maçonaria para ele aprender aqueles negócios e depois aplicar? Pode ser, é uma teoria, mas para mim parece menos provável, somando assim todo o contexto que eu sei da vida de Joseph Smith. Uma diferença que a igreja levanta também sobre a maçonaria e o mormonismo é que os maçons, eles têm umas diretrizes assim rígidas de quem pode entrar, é restrito. Ao passo que Joseph Smith, né, essas investiduras era para qualquer membro, né, obviamente, né, tem que passar por uma preparação primeiro, mas depois, né, qualquer pessoa poderia estar recebendo essas investiduras. Outra grande diferença é que as mulheres participam. Então, enquanto a maçonaria as mulheres não têm vez nessa questão, né, dos ritos sagrados, né, no mormonismo elas são incluídas. O que a igreja comenta sobre a revelação de Joseph fala assim: o encontro de Joseph com a maçonaria evidentemente serviu como catalisador para a revelação. O Senhor restaurou as ordenanças do templo por intermédio de Joseph Smith para ensinar verdades profundas sobre o plano de salvação e apresentar convênios que permitiriam que os filhos de Deus entrassem em sua presença, que são as ordenanças do templo. Então a maçonaria serviu de catalisador para a revelação de Joseph. Pelo jeito, durante a vida toda de Joseph, ele teve muitos catalisadores para as revelações que ele recebia. Estou tentando tirar mais alguma coisinha aqui agora do site Mais Fé, para ver basicamente o que eles tiram. Parece que a fonte é o próprio site da igreja, algumas outras coisas, então assim, não tem muita informação nova aqui. Eu só vi uma parte interessante sobre a relação que eles fizeram da maçonaria e o mormonismo. É que eles falam, né, pro pessoal que às vezes vê
que o mormonismo está relacionado com a maçonaria, o pessoal não conhece muito a maçonaria, daí o pessoal julga, né? Eles falam, o conhecimento obtido por meio da internet atualmente, esses canais de comunicação em massa, é um conhecimento superficial, que apesar de satisfazer, raramente induz à reflexão e certamente não é apreciado na intensidade devida. Sim, concordo sim. Muita informação que está na internet às vezes é desviada, é enviesada e raramente, né, busca uma reflexão, raramente te incentiva, busca outras fontes, né? Mas evidentemente isso também é aplicável ao próprio estudo que os membros da igreja fazem sobre a própria Igreja Sud. Essa reflexão que ele sugeriu aí sobre a maçonaria e a relação que tem com o mormonismo, que deveria ser, né, numa intensidade devida, não é feita pelos membros da igreja sobre o próprio mormonismo. A alegação que eles falam também é que muito desses assuntos não está disponível, porque diz assim que nem devem estar. A todo curioso, despreparado, não entenderia ou valorizaria alguns conhecimentos sagrados que foram revelados do alto, ou informações sigilosas que foram preservadas por séculos. Por isso, o nosso trabalho aqui é preparar quem está despreparado. Vamos botar informação aqui na nossa cabeça, contexto histórico, para que a gente possa entender o que aconteceu no passado e o que isso influencia nessa estrutura que a gente conhece hoje, que é a Igreja Sud. E outra informação até que passou um pouco batido, que foi abordado pelo Mais Fé, fala: um mormon pode ser maçom? E a resposta é: se ele quiser, sim. Então, para os membros da igreja que tinham essa dúvida, tem sim a possibilidade de você ser um maçom. Eu acho que você tem que ser convidado, alguma coisa assim, né? Mas você não está indo contra a doutrina da igreja se você acabar se filiando à maçonaria. E ainda o site Mais Fé adicionou uma carta que a presidência da área brasileira enviou para os presidentes de missão, presidentes de estaca, sobre a maçonaria. Isso foi em fevereiro de 2009. Vamos ler um trecho dessa carta? Lembramos que a escolha de se tornar maçom é um assunto pessoal. Não existe nenhum tipo de discriminação na igreja quanto à associação de seus membros à maçonaria, embora sua participação não seja encorajada. Qualquer membro que tenha recebido sua investidura no templo fez o convênio de consagrar-se ao Senhor e à sua igreja. Isso suplanta e precede qualquer envolvimento em organizações criadas pelo homem. Todos nós temos compromissos eternos com nosso cônjuge e filhos. Muitos de nós temos o compromisso com nosso chamado, comunidade, profissão, o que leva à falta de tempo para o envolvimento em quaisquer outras associações. Quando os membros da igreja que se dizem maçons anunciam, divulgam ou ensinam sobre a maçonaria, usando sua condição de membro, ou as organizações da igreja, devemos lembrá-lo cuidadosamente de que não devem fazê-lo. A participação em ambas as organizações podem causar divisões na sua lealdade e compromisso ao Evangelho. Olha, interessante. Basicamente, você precisa ter bastante tempo para ser um membro da Igreja Sud. Tem muita coisa para fazer na igreja. Então, se você entrar para a maçonaria, vai acabar que você não vai ter muito tempo para a igreja, que é a coisa mais importante na sua vida. E também tem essa questão de lealdade, né? Às vezes você vai entrar na maçonaria, eles requerem uma lealdade lá também, só que daí você tem que ter uma lealdade maior ao Evangelho Sud. Então, né, pode acabar causando uma divisão aí nessa sua lealdade. Então, a gente não vai encorajar, mas se você quiser ser maçom, pode ser. E é isso, pessoal. Se tiver algum maçom aí e eu falei alguma besteira, manda nos comentários que a gente, né, corrige. Eu vou fazer um episódio mais completo sobre a maçonaria, que a gente só fez uma relação entre a maçonaria e o mormonismo. Então a gente pode estar complementando mais pra frente ou corrigindo alguma coisa se for necessário. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!